Almoço, eu sou o Dieguinho e então, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição, como sempre com muitas informações. Antes disso, ó, dedo no like no começo da resenha aí que me ajuda bastante. Quem for novo aqui no canal, por favor, se inscreva, ativa o sininho das notificações e, claro, segue já a minha conta pessoal no Instagram. Você que é um louco, um apaixonado pelo gigante da colina como eu, vou te trazer uma dica super importante de um produto que eu consumo todo santo dia, que é a Golcase. Olha que capinha, olha que garrafa térmica incrível, 650 ml, tem de 950, você pode personalizar com o seu nome, como eu fiz com a minha. A Golcase tem uma linha de produtos exclusivos do Vasco, que vão de garrafinhas térmicas, capinhas de celulares, olha que modelos incríveis, não só são os modelos que eu estou mostrando para vocês aqui, você pode personalizar com o seu nome e número. Tem essa aqui alusiva a Off-White, que foi eleita a camisa mais bonita do mundo de 2022, tem essa capinha aqui bem legal também, eles lançaram a nova agora, Resistiremos. Você aí que tem seu filhote, né, ou sua filha, você pode também escolher nome, cor e tom de pele, cara, incrível. Sobre a nossa promoção, tá passando para vocês aí na tela, usando o cupom GOVASCO você ganha frete grátis e também um descontinho extra no carrinho, tá? Ganhe frete grátis e um desconto. Quem comprar 2 capinhas recebe 4. Você não ouviu errado, você compra 4 capinhas pagando só por 2. Escolhe 4 modelos, põe na sacola e você só paga 2. Usando o cupom GOVASCO, frete grátis e também um descontinho extra no carrinho. Corre lá na Golcase, parceiraça aqui do canal Futebolaço. Além de você estar comprando produtos licenciais oficiais de excelente qualidade, você também estará ajudando o Vasco, porque o Vasco recebe royalties, que são produtos licenciados, beleza? É a Golcase, parceira aqui do canal Futebolaço, mas tem que ser no nosso link, tá aqui no primeiro comentário fixado, e não esqueça de usar o cupom GOVASCO, pra você ganhar um frete grátis e um desconto aí, beleza? Dito isso, galera, tem muitas informações pra gente trazer. Informei a vocês que o julgamento do Jair era hoje à tarde e aconteceu. No primeiro julgamento, naquela cotovelada que ele deu, ele pegou 4 jogos. Ele vinha jogando porque o Vasco conseguiu um efeito suspensivo. Até que existisse novo julgamento, ele poderia atuar. Como o julgamento saiu hoje, ele teve a pena reduzida de 4 para 2 jogos, e ele tem que cumprir um jogo ainda de suspensão, sendo que o julgamento da decisão saiu hoje no dia do jogo, já na parte da tarde. Então o Jair tem condições de jogo normalmente hoje, porém, para o jogo do final de semana contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, aí ele tá fora, tem que cumprir a suspensão. Beleza? Outra situação que eu queria trazer para vocês aqui, o volante Juninho, até comentei com vocês aqui no canal, está no Rio de Janeiro já, inclusive teve no CT Moacir Barbosa hoje treinando. Eu tô tentando apurar até quando vai o contrato dele, porque o contrato do Juninho terminava agora em dezembro de 2023 e ele foi emprestado ao Orlando City com opção de compra, né? Acabou que o Orlando optou em não comprá-lo. Eu vou trazer os números, mas não acredito que o Orlando ia comprar um jogador que já ficaria livre no final do ano. Acredito que o Vasco deve ter renovado até o final de 2024 o contrato, né? E aí, caso ele não ficasse lá, voltava o Vasco tendo ainda um ano de contrato. Tô apurando aqui, tô entrando em contato com partes interessadas ali para trazer essa informação para vocês. Mas os números do Juninho no Orlando City foram os seguintes: ele jogou lá 23 partidas, marcou 4 gols e deu 5 assistências na equipe B. Inclusive foi relacionado para a equipe principal em 3 oportunidades. O contrato dele lá expirou, a temporada da Major League Soccer encerrou e ele não renovou. Aliás, o Orlando não exerceu a compra. Então vamos ver agora se ele fica no Vasco, se ele vai ficar livre, vai para outro clube. Acho que o Juninho tem muito potencial e não é trocadilho com aquele meme de um tempo atrás, não. Eu acho que é um jogador que, cabecinha no lugar, bem orientado num time melhor, tem potencial para dar retorno técnico ao Vasco e com certeza um retorno financeiro, tá? Um jogador muito jovem ainda, com 21 anos de idade, tá? Então tá feito o registro aí sobre o Juninho. Outro ponto que eu queria trazer para vocês é com relação à questão de 2 personagens que são peças importantes na partida de hoje. Um encontra-se defendendo o Cruzeiro e o outro o Vasco.
Primeiro, o Paulo Autuori, que é treinador do Cruzeiro, na verdade ele é diretor técnico e está de maneira interina atuando como treinador. Ele já deixou bem claro que ele não é treinador, ele vai cumprir esses antes 6 jogos, né? Eles já fizeram um jogo com Fortaleza e venceram, tem 5 por fazer como interino e depois ele fica definitivo na função de diretor técnico. O Paulo Autuori foi resgatado essa semana pela rapaziada da Rádio Itatiaia. Ele é torcedor do Vasco de infância. Inclusive, em 2013, ano do nosso segundo rebaixamento, o Vasco com muitos salários atrasados, ele foi contratado, teve 11 jogos à frente do Vasco e acabou saindo pelaquela crise financeira que nós estávamos. Ele saiu do Vasco com 42% de aproveitamento, 4 vitórias, 5 derrotas e 2 empates. Se eu não me engano, foi essa a campanha dele. Ele chega ainda no final do campeonato estadual. Tá bom? E o Paulo Autuori, à época, confirmou ser torcedor do Vasco. Vou pegar uma aspa da entrevista coletiva dele à época. Sou profissional, mas dentro de mim bate espírito amador. Desculpe, mas quando eu perder isso, vou ser um bosta. Dentro dessa situação, conheço a história do Vasco porque na infância e na adolescência eu estava sempre nos jogos, mas isso jamais me limitou e me limitará nos clubes. Ele quis dizer que é torcedor do Vasco, mas é profissional e não é porque ele torce pro Vasco que ele não seria profissional nas outras equipes e saberia separar as coisas. E, ô Autuori, tem mais 4 joguinhos aí, lembra desse coração infantil aí, ó, que bate aí dentro aí, que com coração infantil o Vasco é sempre imortal. Porra, vitorinha pra nós hoje. Brincadeiras à parte, óbvio que o Autuori vai, porra, vir querendo amassar o Vasco, porque é o emprego dele e as cores que ele defende hoje é do Cruzeiro. E a situação lá tá bem delicada. E quem é um jogador que vai estar com muito tesão pra jogar hoje é o Maicon. Vocês vão entender. O Maicon é jogador meia confecção, se é que eu posso dizer assim, do Cruzeiro. Ele é nascido em São Paulo, né? Mais com relação à maternidade, mas muito novinho, foi pro interior de Minas Gerais. A família tinha um sítio que o pai e a mãe cuidavam, ele inclusive ajudava a família trabalhando nesse sítio. O pai tentou ser jogador, não conseguiu, e o próprio pai treinava seus 3 filhos. Os 3 filhos, ou seja, os 2 irmãos do Maicon também viraram jogadores profissionais, um inclusive chegou a jogar em Portugal. E o Maicon teve para São Paulo, tentou fazer um teste no São Paulo, foi reprovado, jogou numa equipe menor lá e acabou indo, deixa eu pegar o nome chegou jogando na equipe pequena de Minas e foi fazer um teste no Mamoré. Passou, o Mamoré à época jogava o Campeonato Mineiro, ainda ali no Sub-20, ele jogou um jogo contra a equipe do Cruzeiro, ele era reserva, o Cruzeiro estava observando o volante titular do Mamoré, mas acabou que o Maicon entrou no segundo tempo e chamou muita atenção. Eles gostaram do Maicon, fecharam o negócio com o Mamoré e levaram. O Maicon era volante, o Maicon na base era volante e é contratado pelo Cruzeiro para os juniores como volante. Jogador alto, bom no jogo aéreo, bom passe, mas não tinha tanta dinâmica, né? E aí o Ricardo Drubski e também o Enderson Moreira, ambos à época trabalhavam no Cruzeiro, isso nós estamos falando de 2004, eles detectaram que o Maicon tinha capacidade ali para render ainda mais numa outra posição e enxergaram nele a possibilidade de dar um passo atrás e virar zagueiro, já que ele era muito bom no jogo aéreo, tinha muito bom passe, mas não era um cara de muita mobilidade, digamos assim. E aí, ele jogando no Cruzeiro, foi jogar uma taça, foi fazer um campeonato fora, agradou muito de zagueiro e acabou virando titular no time da Taça São Paulo. Eles foram campeão, primeiro título de copinha do Cruzeiro é como o Maicon de zagueiro, foram campeões brasileiros e perderam a Taça BH para o Flamengo. Foi ao profissional, não foi utilizado. O Cruzeiro foi fazer uma excursão de novo com o Ricardo Drubski e aí ele lá em Portugal chamou a atenção do Nacional. O Nacional o contratou, ficou pouco tempo lá, foi pro Porto, virou ídolo, jogou 7 anos, aí você conhece a história. São Paulo, Turquia, Arábia, volta em 2022 pro clube que o revelou, pro Cruzeiro. No final de 21 para 2022 o Cruzeiro vira SAF, o Ronaldo chega, sai desfazendo alguns contratos
que haviam sido feitos, não renova o contrato do Fábio, e o Maicon, com apenas 3 jogos, né, teve que ter seu contrato rescindido. Isso magoou muito o Maicon à época, e o Maicon acabou indo para o Santos, ficou encostado no Santos, veio ao Vasco. Coincidentemente, a estreia do Maicon com a camisa do Vasco é contra o Cruzeiro, jogo que ele vai muito mal, inclusive o Bruno Rodrigues dando tapa em cima dele toda hora. Era situação até constrangedora, o Maicon pesado, que Deus me livre. Inclusive foi praticamente unânime. Pô, irmão, o Maicon confirmou que ele era tudo isso que a torcida do Santos estava reclamando. O Maicon ficou encostado 40 dias sem ser relacionado, sem ter oportunidade. Já com o Ramon Dias começou a ter oportunidade, entrou, se eu não me engano, no jogo do Atlético Mineiro. Foi naquele jogo? Nesse jogo ele já foi titular. Um jogo desse ele chamou a atenção e começou a jogar, e hoje é titular. Então contei para vocês um pouco da história do Maicon, bem legal, matéria feita pelo Globoesporte.com. Não sabia que ele era volante, que ele é cria da base do Cruzeiro dessa forma. E legal, que ele é magoado com o Cruzeiro quando ele vem em 2022 e com 3 jogos, o Ronaldo. Não só dele, rescinde o contrato de muita gente, fez meio que uma faxina geral no clube quando virou SAF. E agora ele vai ter a oportunidade, quem sabe. A gente sabe que a lei do ex no futebol brasileiro funciona muito. O Maicon ainda não marcou um golzinho com a camisa do Vasco. Seria um jogo bem legal pro Maicon falar, ó, vocês dispensaram o Maicon, o velhão de guerra aqui, e estamos super bem no Vasco aqui. Então toma ali uma cabeçada no fundo do barbante. 2017, nossa última vitória lá foi com o gol do Paulão no escanteio. A gente ganha de 1-0, jogo fundamental para nossa classificação para a Libertadores de 2018. Tô tendo até uma visão aqui. Cara, vai virar corte, hein? A gente ganha 1-0 hoje, gol do Maicon. Vocês lembram disso aqui? Corta e joga nas redes aí, falar que o Dieguinho avisou, tá? Então é isso que eu queria falar sobre o Maicon, o Paulo Autuori. 2 peças, uma de cada lado aí que tem relações com o Vasco da Gama e com o Cruzeiro. Vamos falar agora das prováveis escalações aqui, a gente encerra, tá bom? O provável time do Cruzeiro, começando pelo mandante, é Rafael Cabral no gol, William na lateral, Oliveira, Luciano Castan, zaga inclusive do Cruzeiro, integrantes ali da Série B, Marlon na lateral esquerda, 2 volantes, eles jogam no 4-3-3, Machado, que também estava no time da Série B, Matheus Jussa, Matheus Vital vai ser o armador, ele até teve um desconforto, era dúvida, mas tem condição de jogo, Nicão na ponta direita, Bruno Rodrigues na ponta esquerda e Rafael Elias no comando do ataque, tá? O provável time do Vasco não deve fugir disso aqui. Léo Jardim, Puma Rodrigues na lateral direita, Maicon Medel e Lucas Piton, Zé Gabriel, Paulinho Prachedes, Rossi, Gabriel Peck e Pablo Verrete, que foi absolvido no julgamento ontem no STJD. Se liga na lista de pendurados: Barros, Gabriel Peck, Léo Jardim, Léo Pelé, Maicon, Marlon Gomes, Prachedes, Puma Rodrigues, Ryan, Robson, Sebastião Ferreira, Serginho, Zé Gabriel, Paulinho e Zé Vitor. Quase o time titular inteiro e boa parte dos reservas pendurados. O árbitro da partida é o Leandro Pedro Voaden, assistente 1, Michael Stanislau, assistente 2, Maurício Coelho Silva Pena, VAR, Daniel Nobre Bins. Olho na fera. Então é isso, galera. Inclusive o Voaden foi quem apitou Vasco e Botafogo, vencemos por 1-0, foi o último jogo que o Voaden apitou do Vasco. Arbitragem tranquila naquele dia, espero que fique assim. Lembrando que o Voaden não marca qualquer faltinha não, tá? Ele deixa o pau torar, o jogo seguir um pouquinho mais, não é qualquer faltinha que ele marca não. Então, boa sorte ao gigante, para o Almirante a coragem é a lei, e que o Vasco possa voltar de BH com 3 pontos. 3 pontos que nos deixariam muito próximos do objetivo, abriríamos 5 pontos para o Bahia e deixaríamos ali momentaneamente Bahia e Cruzeiro numa situação bem delicada, se matando ali com Goiás. Aí há de depender das próximas rodadas, se eles vão conseguir, principalmente o Bahia, encurtar, ou se logo vem uma pá de cal. Próximo jogo do Bahia é fora de casa contra o Corinthians. Corinthians que ainda matematicamente tem chance de queda, vencendo livra. E aí, Corinthians vencendo, Bahia perdendo. De repente a gente faz um pontinho lá contra o Atlético Paranaense, ou não, mas ainda mantém os 5 pontos, tendo 3 jogos só
por fazer. Agora, se o Bahia ganha o jogo dele do Corinthians, vai a 41. O Corinthians estaciona nos 44. A gente, Deus o livre, perde hoje pro Cruzeiro. E aí, vai ser muito difícil ganhar do Atlético Paranaense lá. Daqui pro final de semana, a gente pode estar na zona de rebaixamento, faltando 3 jogos, com 40 pontos. O Bahia fora e o Corinthians travado nos 44, com a corda no pescoço contra a gente em São Januário. Olha como a gente pode, literalmente, encaminhar uma permanência na primeira divisão daqui para sábado, domingo, né? Esperar a rodada concretizar, ou o contrário. Uma situação que hoje tá, entre aspas, ok, não tá confortável, mas tá ok. A gente pode fechar a virada dessa semana na zona de rebaixamento e numa situação complicada. Mas vamos torcer por uma vitória do Vasco hoje, quem sabe empatezinho contra o Atlético Paranaense. E aí 44 pontos, faltando 3 rodadas. Um negócio bem tranquilo, a gente se manter na Série A, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, qualquer momento de que volta mais, tamo junto, valeu!